Então, ao longo da história, o papel da escola vem mudando e dentro dos próprios sistemas de governo, né? Agora, dentro de uma democracia, na escola, enquanto sendo o formador do cidadão, que dá as bases para que essa sociedade se estruture, entenda as suas prioridades, a sua diversidade, como tem que ser produzida essa escola dentro de um século XXI complexo, com muita informação, hipermídia, hiperexposição, onde todo mundo tem acesso à informação e parece que a escola está perdendo um pouco a função no sentido de não atrair mais os jovens, tanto quanto outras informações estão disponíveis em outros meios, sabe? Então, qual que seria esse papel da educação para preparar esses jovens para o século XXI? Bem, a chamada Base Nacional Comum Curricular, BNCC, daqui para frente, chega em boa hora. O Brasil vive no campo da educação, especialmente a educação básica, que compreende da educação infantil, 0 a 3 anos é a chamada creche, 4 a 5 anos é a chamada educação infantil pré-escolar, 6 a 14 anos, um ciclo de 9 anos, é o ensino fundamental, e de 15 a 17 é o chamado ensino médio. Tá? Nós estamos numa corrida contra o tempo, em busca do tempo perdido, mas é possível nós encontrarmos e superarmos esse tempo. O que aconteceu? Segundo historiadores econômicos, no ano de 1800, o produto interno bruto da economia brasileira era igual ao dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram uma guerra civil, acabaram com a escravatura, não acabaram com o preconceito, mas acabaram com a escravatura, e fizeram a maior reforma agrária conhecida na história de qualquer país ao longo de toda a história humana, com a penetração daqueles carroções, dos pioneiros, dos colonos, ocupando todo o interior, ainda que ao preço da devastação das populações indígenas. Nós o que fizemos no século XIX? A abolição da escravidão demorou demais, foi muito mais pactuada pelas elites e não tivemos uma lei de terras que possibilitasse ao negro, seja o pardo ou o preto, pobre, e aos brancos pobres e os que estavam já alforriados, a chance de entrar em território do Brasil adentro para se tornarem agricultores próximos, proprietários, fazendo um capitalismo pujante, ampliando o mercado interno e distribuindo mais a renda, sobretudo a distribuição de oportunidades. A nossa abolição da escravatura, ao contrário de abrir oportunidades, ela fechou a porta da igualdade de oportunidades. Esse é um gravíssimo problema. O resultado, ao longo do tempo, nós chegamos em 1970, o nosso PIB era o mesmo PIB da China. Hoje a China tem um PIB de 10 trilhões de dólares, nós temos um PIB de menos de 2 trilhões de dólares. Ela está 5 vezes à frente do Brasil em matéria de produto interno bruto. Significa então que nós somos prisioneiros da história? Não. Foram as escolhas que as elites no poder ao longo do tempo fizeram. O caso da educação é dramático. Ao longo do Império, não havia nenhum foco em educação básica primária, como se falava na época, crianças de 6 a 10 ou de 7 a 10 anos de idade. Escola de educação infantil não existia, até meu tempo de menino não havia escola de educação infantil, na década de 50, pública. Escola chamada grupo escolar, a chamada escola primária, na nomenclatura antiga, hoje o primeiro ciclo da educação básica, que vai do 1º ao 5º ano, crianças de 6 a 10 anos, eram os filhos das elites e das classes médias e de classe operária e trabalhadores, até certo ponto que alcançavam as escolas primárias, os chamados grupos escolares. O antigo ginásio, que hoje é a segunda etapa do ensino fundamental, os adolescentes de 11 a 14 anos, ou 6º a 9º ano, isso não existia. Eu que sou de classe média alta, eu vivi em Belo Horizonte, meu pai médico, diretor do IPSENG, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, na área médica, eu só pude entrar no colégio estadual para fazer o chamado ginásio, hoje de 6º a 9º ano, que o então governador Magalhães Pinto abriu 4 anexos do Colégio Estadual Central, que fica no coração do bairro de Lourdes, da elite, um deles na Sagrada Família. Eu morava no bairro da Floresta, vizinho ao Sagrada Família, passei no concurso, fui estudar lá. E de lá eu fui para o Estadual Central, ali na região do bairro de Lourdes. Então era uma exclusão total. O filho do pobre, quando muito, até os anos 70, ele chegava na escola primária,
mas era duvidoso se ele tinha chance de entrar no antigo ginásio. E então o ensino médio não passava na porta. Tanto é que os sistemas públicos de ensino não tinham agendas para abrir escolas de ensino médio. Isso ficava reservado a quem pudesse pagar, ou seja, às elites econômicas, sociais, culturais e políticas do país. O ensino médio era um problema resolvido pelas escolas particulares para quem pudesse pagar, salvo algumas poucas exceções. Na década de 60, 70, você falava em ensino médio público em Belo Horizonte, capital de Minas, você falava do Colégio Estadual Central, você falava do IMACO da Prefeitura, você falava do Colégio da Prefeitura na Lagoinha e você falava do Colégio da Prefeitura ali na Avenida do Contorno, o chamado Marconi. Pode ter uma ou outra exceção que eu não esteja me lembrando, o resto era escola particular. Ou seja, né, não tinha como a demanda ser atendida com essa quantidade mínima de escolas que tinha e totalmente centralizada. O país não foi pensado para atender a sociedade, o país não foi pensado pelas elites, inclusive na ditadura ou na democracia, para universalizar oportunidades, gerar oportunidades, e a porta de entrada das oportunidades é a educação, depois a ciência e tecnologia e o desenvolvimento cultural. Para se ter uma ideia, já na ditadura de Vargas, de 37 a 45, quando se falava que o período Vargas foi do ponto de vista econômico progressista, isso hoje tem que ser revisto. O ministro da Educação dele, Gustavo Capanema, era um intelectual. Junto com ele trabalharam Carlos Drummond de Andrade, notáveis intelectuais da época, que no campo da cultura fizeram coisas admiráveis, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, museus e tudo mais. Porém, educação, Gustavo Capanema é capaz de não ter inaugurado uma única escola primária, uma única escola de equivalência ao ginásio, uma única escola de ensino médio. Porque isso não era a agenda das elites do Brasil, inclusive das elites cultas, que eram tão sensíveis ao mundo da cultura e que na área da cultura fizeram coisas grandiosas, mas o fundamental, que era a educação e distribuir oportunidades, a mesma coisa. Cai a ditadura e vem um período, primeiro um governo conservador, depois o Vargas, eleito aí já como um presidente mais progressista, comprometido com os trabalhadores, comprometido com as reformas sociais, comprometido com a democracia. Após ele vem Juscelino Kubitschek, depois Jânio Quadros, depois João Goulart, até o golpe militar de 64. Nesse período inteiro, mesmo as esquerdas reformistas democráticas ou as esquerdas revolucionárias, contrárias ao capitalismo, falavam de várias coisas, mas não focavam a educação. Resultado, no período de 45, pós-ditadura Vargas, até 64, quando começa a ditadura militar, que vai até 85, não havia na agenda do Brasil educação básica de qualidade para todos e generalização das oportunidades. Tanto é que o investimento em educação no Brasil, em relação ao PIB, era da ordem de 7 a 8% apenas. E para onde que esse dinheiro ia? Para universidades, que eram poucas inclusive, e alguma coisinha para a educação básica. 7 a 8%. Quando fizemos a Constituição de 1988, através da Assembleia Nacional Constituinte, o legislador, naquela ocasião, pressionado pela sociedade, o que ele fez? Estabeleceu que do orçamento nacional, um percentual fixo iria para a educação em geral e que os estados e municípios, doravante, das receitas correntes, teriam que aplicar o mínimo de 25% em educação básica. Os municípios na educação infantil e parte do fundamental, os estados em parte do fundamental e no ensino médio. Isso salvou, por assim dizer. Foi o primeiro grande movimento. Qual é a situação hoje? Nós avançamos muito no que respeita à inclusão pela via da matrícula, que está, de fato, universalizada. Nós universalizamos, no final da década de 90, dos governos Fernando Henrique Cardoso, o ingresso universal ao ensino fundamental, do 1º ao 8º ano, depois veio o 9º ano. Ainda no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, começou o amplo movimento de universalização do ensino médio público, que foi concluído na década seguinte, a primeira década do atual século. Então hoje nós temos sobra de matrícula nas escolas públicas de ensino fundamental no Brasil como um todo, sobra de matrícula nas escolas públicas de ensino médio no Brasil como um todo, e estamos rapidamente, nas 2 últimas décadas, especialmente nesta década atual, acelerando o ingresso rumo à universalização de todas as crianças de 0
a 5 anos de idade na chamada educação infantil. As metas do Plano Nacional de Educação prevêem que até o final da próxima década nós deveremos ter alcançado a universalização do acesso das crianças pobres, inclusive das localidades rurais, à creche. A área da pré-escola já foi praticamente alcançada no Brasil, deve ter um pequeno déficit. Então, pelo lado da inclusão, nós avançamos muito, é inegável. O problema é que a qualidade não moveu do lugar. E a Base Nacional Comum Curricular veio para, de certa forma, nivelar a educação no Brasil como um todo, porque existe uma desigualdade regional, financeira, né, entre os estados, os próprios municípios e tal. Essa base, ela ajuda a nivelar a educação ou ela não leva em consideração tanto as particularidades de contextos locais? Você foi no ponto. A Base Nacional Comum Curricular, eu diria, é um dos marcos decisivos, se não for o mais decisivo, por enquanto é papel, tem que acontecer na vida prática, dentro das escolas, isso é fundamental, e a sociedade conhecer, para nós darmos um salto de qualidade. Não basta a regulação, tem que ter o entendimento, a internalização, o compromisso e a sociedade se envolver, a direção das escolas se comprometer, a gestão dos sistemas de ensino fazer acontecer e isso ser acompanhado. Isso é que é o fundamental, com formação de professores, mudança do currículo das faculdades de educação para formar professores. Por que a Base Nacional Comum Curricular é um marco divisório? Porque nós nunca tivemos um currículo nacional no país. Durante décadas, a academia discutiu se deveria ter ou não tinha consenso, mas a voz predominante, não. Em nome de um certo republicanismo vago, em nome de um certo democratismo, em nome de uma certa liberdade de escolhas, em nome da ideia de autonomia, o que se instaurou foi uma soberania em cada sistema de ensino, em cada escola, para eles decidirem, independentemente de uma visão nacional curricular, o que se faz. Aqui em Contagem, onde nós estamos nesse momento, até 2 anos atrás, por incrível que pareça, durante mais de 10 anos nas escolas de Contagem, cada escola decidia sobre seu currículo. Então a maioria das escolas tinha 2 aulas de matemática, 2 aulas de língua portuguesa, 3 de geografias, 3 de história, 3 de educação física, conforme os arranjos que eram feitos por escola para atender de imediato os acordos entre o diretor e os professores e os alunos. Ora, os alunos ficavam de fora do cálculo. Então, esse tipo de coisa aconteceu no Brasil, eu não vou dizer de maneira generalizada. Nós nunca tivemos currículo. Tivemos diretrizes nacionais curriculares. Diretrizes são orientações gerais que você cumpre ou não. Porque na gestão, os municípios e os estados têm altíssimo grau de autonomia. E essas coisas têm que ser aprovadas nos conselhos de educação estadual e municipal e aplicadas pelos sistemas de ensino. Então, cada um fez como quis. Você tinha algum grau de aproximação, mas cada um fez como quis. A Base Nacional Comum Curricular muda isso. O que ela estabelece? Ela estabelece, em primeiro lugar, que o país passa a ter uma Base Nacional Comum Curricular. Isto é, todos os municípios e estados e o próprio governo federal, nas escolas públicas e nas particulares, têm que cumprir o mandamento curricular da Base Nacional Comum Curricular. Esse é comum a todas as escolas, inapelável e não tem mais discussão, que isso foi longamente debatido no Brasil ao longo de quase uma década. Cada escola pode ir além da Base Nacional Comum Curricular. É uma escolha que ela faz, mas ela não pode descumprir ou ficar aquém. Isso chega a 80% do currículo, não é isso? Isso chega a um percentual muito elevado do currículo. Me parece que pelo menos 60%. Pelo menos 60%. Então as escolas podem inovar, criar, no campo da autonomia, públicas e particulares, sistemas municipais e estaduais, desde que cumpram a Base Nacional Comum Curricular. Ela é muito interessante. Ela trabalha, no caso do ensino médio, com 5 caminhos possíveis: o caminho acadêmico, o caminho tecnológico, o caminho das engenharias, o caminho das áreas de saúde e correlatas, e o caminho das ciências sociais e assim por diante, e o caminho tecnológico. Cria 5 caminhos possíveis. Claro que não é fácil você ter uma escola onde os alunos optam por 2 ou 3 desses caminhos, vem laboratórios, vem equipamentos, novas tecnologias, isso tem um custo muito alto. Então imaginemos a implementação da reforma que vem orientada pelo discurso da Base Nacional Comum Curricular como o desafio da próxima década.
A década de 20 a 30, o desafio é implementar no Brasil, de uma maneira coerente e consequente, a Base Nacional Comum Curricular. Isso começa aonde? Começa primeiro na revisão dos currículos das faculdades de educação. Os currículos das faculdades de educação são uma espécie de vanguarda do atraso, que são teoricistas, trabalha-se com filosofia, eu sou sociólogo e antropólogo, com sociologia, com ciência política, com economia política, com pedagogia, a história da educação, as teorias pedagógicas e tudo mais, porém, o aluno termina o 4º ano de graduação de uma faculdade de educação, ele está preparado para fazer um concurso acadêmico de conhecimentos gerais aplicados à educação, ele passa no concurso, chega na sala de aula, ele não sabe fazer um planejamento semanal de aula, ele não sabe fazer uma decodificação da Base Nacional Comum Curricular e ele não sabe dar aula, não entende como o aluno aprende e o que ele pode fazer para ser um facilitador do aprendizado. Ainda mais nos dias de hoje, com a disseminação das redes sociais, disseminação de uma massa de informação, a precocidade com que a criança e o pré-adolescente adquirem informações e compartilham entre si, aquela sistemática da aula majestática, da aula triunfal, que o professor fala quase todo o tempo, isso acabou. Hoje tem que ser a aula interativa, participativa, no modelo próximo da ideia do seminário, o professor gera um tema, coloca a metodologia, dá as orientações, os alunos focam, trabalham em conjunto, interagem, resolução de problema e na resolução de um desafio, você aprende matemática, aprende língua portuguesa, você tem um foco interdisciplinar, ou de 2 disciplinas, ou 3 ao mesmo tempo, na resolução de um problema e cumpre o currículo, e usando tecnologias inovadoras o tempo inteiro. Isso leva um tempo de aprendizado, que os próprios professores das faculdades de educação não foram formados assim. Além do mais, vão opor resistências subculturais e até mesmo, em alguns casos, ideológicas a essa mudança. Então isso vai levar algum tempo para as faculdades de educação e cursos de formação de professores e as pós-graduações se corrigirem e os sistemas de ensino gerarem oportunidades para os professores terem no trabalho oportunidades de formação continuada. Então a Base Nacional Comum Curricular abre um caminho, mas ela por si como proposta, ela não se autorrealiza. Então agora vem o mais difícil, a tomada de consciência, a geração de consensos fortes, as ações de gestão para implementarem de maneira orientadora, com liderança forte, a mudança nas universidades, a mudança nos sistemas de ensino. Dentro desse desafio, é claro, a Base Nacional Comum Curricular pode ser implementada nas escolas mesmo em tempo parcial, mas o ideal é que o currículo da base seja implementado com as escolas gradualmente passando do tempo parcial ao tempo integral, especialmente no que respeita ao ensino fundamental. O caso do ensino médio é diferente, porque um grande número, cerca de 40% dos alunos nacionais do ensino médio optam por estudar à noite, porque trabalham durante o dia. Então nós vamos ter que pensar a possibilidade do sábado, a possibilidade de modulação para esses alunos do tempo de duração do curso, para que eles possam acompanhar. Então, nesse caso, a Base Nacional Comum Curricular ainda deixa a desejar no sentido de recursos e implementação de tudo isso que foi pensado, e o texto final foi aprovado em 2018, não é isso? Isso. Então, inicia 2019 sobre um novo governo, com preferências ideológicas que, por exemplo, escolas sem partido, que podem atrasar um pouco a implementação dessas práticas, né? Saiu hoje até no site do UOL falando sobre o protagonismo dos estados e municípios na construção de políticas públicas para a implementação da BNCC, porque existe um atraso de agenda atual no MEC para a implementação dessas políticas e tal. Como que os estados e municípios têm autonomia dentro de todo esse sistema para construir a implementação disso? Aí nós temos que abordar essa questão sob 2 ângulos. Independentemente do governo federal atual, qualquer que fosse o governo, se defrontaria com um desafio colossal, que é exatamente sair do papel e fazer a BNCC começar a acontecer nas universidades,
nos sistemas de ensino de educação básica e nos sistemas particulares e escolas individualizadas, para que, de fato, esse currículo comece a chegar ao chamado chão da sala de aula, ao professor, ao aluno. Há uma lei federal que data de final da década passada, que é muito interessante. Ela reorganizou a jornada de trabalho semanal do professor. O professor na escola pública, se ele tem uma jornada, digamos, de 24 horas trabalhos semanais, antes ele dava 24 aulas e tinha os intervalos. Hoje ele tem 2/3 da jornada letiva, dedicadas à aula, e 1/3 da jornada não letiva, fora da sala de aula, para estudo, planejamento, seminários, elaborar planejamentos semanais de aulas, estudar a BNCC, compartilhando isso com seus colegas. Isso está na lei e os professores recebem dessa maneira. Quem trabalha 24 horas não dá 24 aulas, dá 16 horas aula. Ocorre que a maioria dos sistemas públicos de ensino, estaduais e municipais, carece na gestão de uma crise de autoridade, como se fosse incompatível com a democracia e o republicanismo exercer a autoridade legítima para fazer cumprir a lei. Na maioria dos casos, o Brasil não está cumprindo isto. Isso independe do governo federal. Na maioria dos casos, é um laissez-faire, não se faz monitoramento e acaba que o contrato de trabalho não é cumprido como deveria, porque não se sabe, na maioria dos sistemas de ensino, como é que essas 8 horas não letivas remuneradas são de fato utilizadas pelos professores e pelas escolas. Isso tem que ser organizado, regulado, sistema de ensino a sistema de ensino, rapidamente, com prioridade e envolvendo os pais. Então não há razão para nenhum professor neste país arguir que não dispõe de tempo para estudar e planejar e coisas desse tipo. Isso não é verdade. Ele tem a jornada 1/3 remunerada. Se ele tem 2 jornadas numa rede estadual, numa rede municipal ou na mesma rede, ele tem em cada turno 1/3 da sua jornada remunerada para poder estudar e planejar. Então, pelo lado do professor, as condições de trabalho estão asseguradas. O problema é se há na escola liderança pedagógica, liderança na gestão, da direção, para fazer isso acontecer, mesmo que não haja uma orientação da Secretaria de Educação. Esse é um ponto fundamental. Mudar o currículo das faculdades de educação e cursos de formação de professores, mudar a pós-graduação, mudar a gestão dos sistemas de ensino para fazer com que o contrato seja cumprido e naquele horário remunerado, extra classe, pelo menos 3 a 4 horas por semana, professores e pedagogos estudem, planejem o produto final, planejamento semanal de aula com base na BNCC. Enquanto isso, os sistemas de ensino começam a organizar o seu orçamento, melhorando a qualidade da gestão, para que haja mais recursos e possibilidades ao longo do tempo, já que a matrícula está diminuindo, com a constante demográfica que você tem cada vez menos filhos por casal, a verdade é essa, a mulher biologicamente fértil está tendo cada vez menos filhos, a tendência é 1, e as mulheres e os casais optaram ter um filho cada vez mais tarde, e cada vez mais tarde ter um, quando muito já é exceção, 2, inclusive nas classes populares. Isso está fazendo com que haja uma grande oferta de prédios escolares e de vagas versus uma demanda declinante. Isso vai diminuir o custo e permitir, portanto, que nós usemos esse recurso, esse plus, para implantar o tempo integral. Mas não basta fazer o tempo integral. É melhor não ter o tempo integral do que fazer mal feito. Para fazer o tempo integral é com base na BNCC e fazer bem feito. Então isso, qualquer que fosse o governo, é um problema, é um desafio e demanda tempo. Na minha perspectiva, sistemas de ensino com boa gestão conseguem fazer a transição e aplicar a BNCC em 2 a 3 anos. Sistemas de ensino que não têm boa gestão vão ter que ser, de alguma forma, constrangidos de fora para dentro com a pressão dos pais da sociedade e vão levar de 5 a 10 anos. Mas eu creio que ao longo da próxima década nós teremos essa questão do currículo nacional unificado, de fato implementado em cada uma das nossas escolas no Brasil. Aí vem a questão que você colocou. O atual governo é um fator gravíssimo de perturbação para nós colocarmos a BNCC no topo da agenda, criarmos um consenso nacional, uma interação que supere governos, partidos e preferências ideológicas. O problema é que o presidente da República, Jair Bolsonaro,
que eu respeito institucionalmente como o presidente do país eleito pelo voto popular, e como democrata e republicano eu respeito a vontade popular, mesmo quando tenha ficado em minoria, porque não votei nele, obviamente, mas ele é um fator de geração de crise permanente na própria pessoa dele. Basta falar que ele gera uma crise por dia e às vezes até extrapolando a fronteira nacional com alcance internacional. No caso da educação, ele colocou um ministro que não precisa nem dizer nada, é tão inepto que o próprio Bolsonaro reconheceu a inépcia e o demitiu, mas que consumiu esse país com uma agenda negativa de perturbação, com temas como escola sem partido, uma ideologização fascistizante, na verdade é isso, uma intolerância jamais vista nem ao tempo da ditadura militar, que por incrível que pareça era mais tolerante do que a visão de mundo, o discurso e as práticas desse atual presidente, que tudo quer ideologizar, tudo quer bipolarizar, como se tivesse o propósito de impor os contravalores que ele sustenta, que são todos eles antirrepublicanos, antidemocráticos, anticulturais e anti-intelectualistas, todos sem exceção, e não se satisfaz. É uma espécie de contra-revolução permanente. Ele tem que gerar 1 leão por dia para caçar 1 leão por dia. E frequentemente ele faz isso na educação, perturba a educação, e tem alguns ministros, relações exteriores, especialmente da educação, que são áulicos, que nada fazem que reverberar, ecoar, repetir o discurso ideológico anti-intelectual, ateórico, primitivo do próprio presidente da República. Isso é completamente lamentável. É tão ruim essa agenda negativa que ele gerou que nem ele mais acredita na convicção que ele dizia que tinha. E além do mais isso, joga os temas, mas não tem convicção. Tanto é que com a resistência os abandona, como abandonou por assim dizer, o infelicíssimo, digamos, propósito de impor às escolas a chamada escola sem partido. É impor a censura, é impedir o pluralismo, impedir o debate, a formação de consensos. É completamente absurdo. E é uma fantasia, criou-se isso em cima da fantasia. É um fator de perturbação, que ele não está absolutamente preocupado com a reforma educacional, não está absolutamente preocupado com a melhoria contínua e a consolidação de uma cultura de qualidade para todos. Na agenda dele não existe, porque ele não é um democrata genuíno, um republicano, essa questão de garantir oportunidades igualitárias para todos, que é o fator fundamental de distribuição de renda. Se você quer fazer distribuição de renda, se você quer gerar desenvolvimento, é crescimento sem pobreza. Como é que você faz crescimento sem pobreza com sustentabilidade? Com educação de qualidade para todos, que é a base das oportunidades. Melhoria de tecnologia e da ciência para melhorar a produtividade, gerar emprego. Da formação de valores, do estímulo metódico ao estudo para que o aluno adquira autoconfiança e assim por diante. A agenda de valores construtivos, cidadãos, democráticos, republicanos, é muito forte. A dimensão ética, a dimensão dos direitos humanos, da pluralidade da vida, isso é muito forte na BNCC. A escola deve ser organizada curricularmente para promover a educação dos sentimentos, a formação de valores sem inculcação ideológica, respeitando o pluralismo religioso, o pluralismo de ideias, a pluralidade social e tudo mais. E a família tem nisso um papel fundamental. Ela é muito atenta a isso desde a creche. Desde a creche. É muito interessante a abordagem pedagógica da BNCC. Desde a creche, criança de 0 ano, há preocupação com a expressividade, com a motricidade, com o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, em todos os sentidos, o tempo inteiro. Isso é uma marca muito poderosa na BNCC, sem dúvida alguma. Nos últimos anos, o Brasil não tem atingido os índices da educação básica. A BNCC tem um planejamento para tirar esse atraso, já que a gente não vem batendo a meta, e a meta 2020, 2030. Então, aí a gente não... existe uma preocupação com essas metas também? Existe, é claro. A BNCC ela não pode responder por ela mesma pela qualidade do aprendizado e muito menos pelo atingimento de metas. Aí é a gestão de cada sistema de ensino. Mas nós temos um padrão nacional de avaliação do aprendizado do aluno
Ele é incompleto? É, mas ele é razoável e ele tem sido adotado no Brasil e serve de um parâmetro geral para medir e comparar. E a comparabilidade, no caso, é somente para saber onde está sendo feito melhor, aprender com quem está fazendo melhor e concluir que é possível melhorar em todos os lugares. O Ceará hoje é a vanguarda da educação básica no Brasil, especialmente cidades do interior, do noroeste do Ceará. Então, nós podemos aprender com quem está fazendo melhor, que é o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mensura, que avalia periodicamente, ano a ano, a qualidade do aprendizado das crianças dos anos iniciais, 6 a 10 anos de idade, dos anos finais do ensino fundamental, de 11 a 14 anos, e do ensino médio, jovenzinhos de 15 a 17 anos de idade. Os índices do IDEB no Brasil são medíocres. Ensino médio, por exemplo, o IDEB nacional, numa escala de medida de 0, a nota pior, a 10, a nota melhor, é 3,7. O que isso significa? E isso já há várias avaliações, nós não saímos desse intervalo 3,5 a menos de 4. 3,7. Quando varia 3,6, 3,8, a média é 3,7. Significa o seguinte, que os alunos concluintes do ensino médio, aos 17 anos, após, portanto, cursarem 9 anos do fundamental, mais 3 anos do ensino médio, 12, sem contar a educação infantil, que antes não tinha, agora está tendo, estão apresentando, em média, um perfil cognitivo de aprendizagens em língua portuguesa e em matemática, esperado de um aluno de 12 anos de idade, que se encontra no 7º ano do ensino fundamental. Ou seja, nós temos uma defasagem cognitiva de 5 a 6 anos no aprendizado, em média, dos alunos que concluem o ensino médio. Tem de 30% a 35% que aprendem o esperado, ou perto do esperado, ou acima do esperado. E tem 65% que aprendem muito abaixo do esperado, mas muito abaixo do esperado mesmo. Portanto, nós estamos formando, na conclusão do ensino médio, gerações, coortes geracionais, a coorte é a geração daquele ano, de analfabetos funcionais escolarizados. Daí a BNCC. Daí a necessidade dessa revisão, que não é começar pelo ensino médio, é simultânea. Você trabalha em todas as pontas, universaliza a educação infantil, melhora significativamente a qualidade do aprendizado das crianças de 6 a 10 anos de idade, dos adolescentes de 11 a 14, tudo isso é simultâneo. O maior desafio da educação é que ela não é uma coisa de cada vez. Ela exige a simultaneidade. Você intervém em todos os pontos do percurso educacional. É o que nós temos que fazer. Quando vamos aos anos finais do ensino médio, os alunos de 14 anos que concluem o 9º ano, antiga 8ª série, a nota média das últimas avaliações é 4,7, numa escala de 0 a 10. O que significa isso? Um resultado medíocre, que os alunos estão aprendendo, na conclusão do 9º ano, o que se espera de bons alunos concluintes do 5º ano. Uma defasagem cognitiva em língua portuguesa e matemática de 4 anos, com exceção, de novo, aí, de uns 35% dos alunos que aprendem o esperado ou próximo do esperado, com aptidão para entrar, do ponto de vista cognitivo, no ensino médio. Esses 65% que não atingem o índice desejado de aprendizagem, né, esse aproveitamento de conteúdo, essa pessoa acaba tendo menos perspectivas de vida. E dentro de um Brasil que já tem questões de desemprego, renda e tal, gera um incentivo que essa pessoa busque alternativas de outras formas, né? Às vezes na informalidade, às vezes no próprio crime e tal. Então, a qualidade da educação tem uma relação muito direta com a juventude entrando dentro da criminalidade, a violência e outras questões, né, até de sociabilidade, de entender o seu papel dentro da sociedade, de interação. Então, isso está sendo levado em consideração também. É uma das vilãs dessa triste história que, ao invés de prosseguir na escolaridade com perspectiva, abandona-se a escolaridade, por várias razões. Ou uma frustração de expectativas, ou uma concorrência, como você disse, do narcotráfico e alguma coisa eventual, ou por uma razão de sobrevivência familiar, a busca do trabalho
e o jovem vai trabalhar de manhã e de tarde, com isso ele fica muito cansado, chega na escola noturna do primeiro ano do ensino médio, não satisfaz ou a formação que ele obteve não alcança o que está sendo ensinado e vem um abandono. E no caso das moças, você tem ainda uma altíssima incidência de gravidez precoce de pré e adolescentes, o que é um fator poderoso de abandono também, de aumento da pobreza. Você tem todos esses fatores conjugados. E, além do mais, você não tem nenhum tipo de programa social de incentivo à permanência na escola, uma espécie de bolsa de iniciação ao trabalho. Com a BNCC, como a opção técnico-tecnológica também está no currículo, no ensino médio, isso pode ser uma das respostas. Uma das respostas. Vamos ainda experimentar com a prática para observar. Mas o fator fundamental é esse. A escola, como hoje ela está acontecendo, ela não é um fator de atração. Os jovens gostam da escola porque é o lugar principal da sociabilidade, é o ponto do encontro da juventude, daquela região toda, e acontecem coisas muito boas na escola. Ao mesmo tempo que eu faço a crítica pelo lado da falta de empenho na formação, no bom planejamento, no compromisso, na assiduidade, pontualidade, que é um outro problema na escola pública brasileira, tem que ter alguma coisa que resolva o problema gravíssimo da falta de assiduidade, da falta de pontualidade, com os atestados médicos e tudo mais. Há escolas no Brasil em grande número, nas quais, por turno, por dia, faltam 3 a 4 professores. E nada acontece. E nada acontece. Olha, imagina o operário faltar na fábrica e assim por diante. Isso não pode acontecer, salvo aqueles casos excepcionais, que se justificam por si mesmos, por óbvio, mas de um modo geral é um absurdo. Então nós temos que corrigir todas essas coisas, melhorar a qualidade, melhorar a ambiência na escola, a convivência na escola, melhorar o currículo. Não é só o discurso das disciplinas e o discurso do que é que o aluno vai aprender, é o como, o modo como a escola vai funcionar, o protagonismo do aluno, a participação do aluno. Por isso que eu falo de uma mudança em 10 anos, que tem que mudar a cultura dos professores, a cultura das faculdades que formam professores, a cultura da gestão das escolas, a gestão pedagógica e a cabeça dos pedagogos. Os pedagogos brasileiros, com boas exceções, mas em maioria, não estão ainda intelectualmente e pedagogicamente preparados para isso. Ainda não. Nós vamos ter que fazer, portanto, com o carro andando, essa mudança. Mas é possível. Os recursos disponíveis são suficientes? Você não tem abundância, mas você não tem um quadro crítico de escassez. Boa gestão com os recursos que ora dispomos, ainda que falte, é possível fazer a transição, é possível fazer a mudança e é possível, inclusive, ainda que de modo gradual, nós introduzimos o tempo integral nas escolas. Alguns países fora no mundo, né, utilizam modelos bem diferentes no sentido de já, digamos assim, mais vanguardistas, de abandonar essa questão de séries, de etapas e focar no conteúdo, às vezes ter uma aula mais, digamos, disruptiva, né? O Brasil ainda não subiu nem, assim, tem muitos degraus ainda para chegar nesse nível de educação que envolve tecnologia, muita autonomia do aluno, né? Isso já está meio que previsto na BNCC ou também é um degrau muito à frente ainda, porque a gente tem muita coisa atrasada ainda? Falta essa discussão, porque nós temos hoje o que, a partir de uma ideia generosa, promissora, portadora de futuro, virou, na verdade, uma mistificação. O país Brasil, que tem esses resultados lamentáveis que eu acabei de mencionar na área da educação básica, praticamente não tem reprovação. Reprovação não leva a lugar nenhum. Mas pior que a reprovação é a aprovação automática, como se faz hoje no Brasil. Hoje, simplesmente, os alunos passam de um ano para o outro, que pratica-se a aprovação automática, no suposto de que, no ano seguinte, com, entre aspas, estratégias que a escola supostamente irá adotar, nós conseguiremos que o aluno entre no mesmo nível dos colegas. Realmente, você pode dispor de estratégias. A escola de férias, os alunos de baixo desempenho, você mobilizá-los continuamente no período de férias, com atividades culturais, atividades recreativas, esportivas e aula, exercício, seminário, discussão, prova, avaliação e etc. Essa é uma. A outra, o contraturno, é o semitempo integral. Aqueles alunos de mais baixo desempenho, que também são, eventualmente, socialmente os mais vulneráveis, poderiam, pelo menos, permanecer na escola 2 turnos, manhã e tarde,
Se ele estuda à tarde, ele vem de manhã 2 vezes por semana. Se estuda de manhã, permanece na escola 2 vezes por semana. E com isso você pode fazer complementações. Só que na prática, de uma maneira geral, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo ainda é a aprovação automática. Primeiro, que ela melhora a posição do sistema de ensino e da escola no IDEB. E segundo, que ninguém está enfrentando, com algumas exceções como deve, a questão do aprendizado do aluno. Aprendizado do aluno é todo dia. Se você vai dar aula, você planejou a aula. Se você planejou a aula, você tem objetivos de aprendizagem. Se você tem objetivos de aprendizagem, você tem a métrica da aula, você tem o processo da aula e o que você pretende alcançar ao final. Você exercita o aluno, desafia o aluno, ele desenvolve produtos, redação, cálculo, resolução de problemas, formulação de hipóteses, teatro, representação, o que seja, que são testemunhos, produtos das habilidades e das competências do aluno e do aprendizado dele, com base no que você vai avaliando quão bem e o que ele aprendeu ao longo da semana, com base no currículo e no seu planejamento semanal de aulas. Isso demanda da direção da escola e do pedagogo um monitoramento contínuo do aprendizado dos alunos por turma e cada aluno por semana. A maioria dos diretores de escola não faz isso. A maioria dos pedagogos não faz isso. Fica na mão do professor, que ao invés de autonomia passa a ter uma soberania. Se o professor não está preparado para fazer isto, ele não vai fazer, não é porque não quer, que ele não teve a oportunidade de formação a esse nível para trabalhar dessa maneira. Na educação infantil, isso já começa a acontecer bem. Em muitas escolas na área dos anos iniciais, isso já começa a acontecer. Nos anos finais é um déficit enorme, no ensino fundamental, então, esse déficit é colossal. Então, nós temos que trabalhar também dessa maneira. O enfoque pedagógico no aprendizado do aluno, desafiando-o. E você pode ter a seriação. Você pode ter o discurso robusto das disciplinas, mas o foco tanto do Enem como da própria BNCC é a integração interdisciplinar. Você não anula o discurso das disciplinas típicas, robustas, a matemática, mas você coloca a matemática trabalhando junto com a língua portuguesa. Você coloca a matemática trabalhando junto com problemas de ciências, problemas de geografia, com a educação física e assim por diante. O que requer uma visão mais holística, uma visão mais íntegra e transdisciplinar, uma capacidade intelectual maior dos professores, um domínio maior pedagógico das metodologias e um aprendizado de como levar isso ao chão da sala de aula para que o aluno desenvolva projetos, desenvolva produtos, aprendendo as disciplinas troncais. E o que fazer isso hoje ainda não está acontecendo. E o que fazer com esse conhecimento, né? Porque não o que fazer com esse conhecimento. Absorver o conhecimento, né? As escolas têm que mostrar aos pais e aos alunos, especialmente o aluno a partir dos 12 anos de idade, como é hoje o mundo da economia e o mundo do trabalho. As mudanças rápidas, revolucionárias pelas quais o mundo do trabalho passa a partir da revolução tecnológica 4.0, que é contínua e incessante. Profissões tradicionais estão acabando da noite para o dia. Quais serão as novas profissões do futuro não se sabe ainda. Mas o que se sabe é que se o aluno não tiver um bom domínio linguístico para expressar-se oralmente, escrever, ter capacidade de em situação social de diálogo, argumentar e participar de um debate, de um diálogo, ele fica à margem da vida. Escrever bem. O domínio de uma língua estrangeira, ainda que instrumental, o inglês. O domínio das tecnologias básicas de informática, a habilidade para trabalhar em equipe e resolver problemas em equipe, e um senso de responsabilidade individual e social na dimensão da cidadania, das interações, e, por fim, uma capacidade de orientação geral para conhecer opções e saber fazer escolhas com responsabilidade individual e social. Parece muito, mas é perfeitamente possível, perfeitamente factível. E levar em conta a situação de pluralidade, de diversidade, que é a vida como ela é, e isso é muito bom, e que se reflete fortemente na escola. Crianças e jovens são muito inteligentes, muito talentosos, e cheios, plenos de expectativa e esperança. O lugar que melhor pode ser portador dessa esperança e dessa criatividade é a escola. É certo que nós temos que dar apoio aos nossos diretores, aos nossos pedagogos, aos nossos professores. Mas dar apoio não significa tutela.
Dar apoio não significa passar a mão na cabeça e dizer, não, estamos bem porque temos escassez de recursos, temos problemas de toda a ordem, temos o risco de violência na escola. Não, isso aí é uma visão tutelar, uma visão equivocada, uma visão sentimentalista. São problemas reais, mas os profissionais fizeram uma escolha. A profissão é ser professor e, eventualmente, diretor. A profissão é ser pedagogo. Nós temos que fazer isso na escola do melhor modo possível. Porque durante 20 anos nesse país ficou muito comum, por obra e graça de alguns partidos de esquerda, do movimento sindical e de um ideologismo muitas vezes disseminado em faculdades de educação, de que o professor é uma vítima, de que o problema são os governos, o Estado, a gestão e tudo mais. Professor não é vítima. Professor não é vítima. Nós temos que pensar fundamentalmente no aluno. O professor é um ser humano com a dignidade inviolável, como de qualquer outro ser humano. A dignidade não se viola, pelo contrário, é um bem fundamental do indivíduo que tem que ser respeitado de maneira sacrossanta. Ele tem que ter oportunidades. Está começando a ter. Primeiro, é a única categoria profissional que dispõe de um piso nacional de salário. É verdade que o piso começou com uma base baixa, mas seja como for, é o único salário no Brasil que recorrentemente, ano a ano, cresce acima da inflação por reajuste automático. Isso não é pouco. Segundo, e o professor tem razão, ele reivindica uma coisa que ainda não dispõe, de plano de carreira. Mas quando você vai fazer plano de carreira, e eu como consultor passei por experiências desse tipo em vários lugares no Brasil, o sindicato dos professores vem querendo dizer que o enquadramento do professor no plano de carreira para crescer tem que ser automático, o que é oportunismo e picaretagem. Plano de carreira é meritocracia com igualdade de oportunidades, não é para elite não, igualdade de oportunidades. Se você garante pela formação continuada do professor o apoio ao trabalho da escola, a igualdade de oportunidades ou oportunidades razoáveis, você tem como avaliar desempenho com base em metas e tudo mais. A maioria do professorado brasileiro não aceita na prática a avaliação do desempenho. Vê isso como perseguição, vê isso como autoritarismo burocrático, rotinização burocrática. Em parte eles têm razão, que em alguns lugares isso aconteceu. Mas nós estamos falando de avaliação para o desenvolvimento, para o autocrescimento, não é punitiva. Tanto é que ela seria processual, cumulativa, com a participação decisiva, protagônica do próprio professor, gerando a ele oportunidades, cursos de formação, inclusive o mestrado, que eu defendo que os sistemas de ensino devem proporcionar aos professores a oportunidade do mestrado, nem que seja à distância e no final de semana. Mas é um dever de quem está na gestão educacional. Mas é importante enfrentar esses mitos que não são problemas reais, como se o professor fosse um coitadinho, fosse uma vítima. Isso não é verdade. Ele é um adulto, ele é um cidadão, é um sujeito intencional que é capaz de conhecer opções e fazer escolhas com responsabilidade individual e social. E, em geral, ele tem essa responsabilidade. Mas ainda, em muitos casos, fica deficiente o desempenho na própria escola por várias razões. Então, ele é um protagonista, ele é corresponsável e não é vítima. E é um funcionário público que está ali, de certa forma, para servir, né, entregar um produto. E além produto, de ter o direito de dispor de uma carreira, então lute por uma carreira com meritocracia e avaliação de desempenho. E não para ganhar a progressão automaticamente, independentemente do desempenho, como os sindicatos de professores hoje no Brasil, de modo oportunista, defendem, com um discurso contra o interesse do aluno, contra o interesse da família. Isso tem que mudar. O problema é que as pessoas não têm coragem de falar essas coisas, que parece que você está contra o professor. Não é. Exatamente porque eu sou professor e defendo o professor que eu estou dizendo isso. É hora de abrir também esse debate. Sem isso, nós não vamos fazer a mudança que é necessária. Vamos ter um déficit de mudança. Então, esses corporativismos precisam ser repensados e enfrentados, que isso não leva ninguém a lugar nenhum promissor. É a última pergunta, né, porque já está quase uma hora já. O Fundeb é importante e como que esse financiamento da educação interfere nesses índices e principalmente na base nacional? O Fundeb é uma bela ideia. Ela começou no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso como Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que o desafio no final da década de 90, qual era? Universalizar o acesso do brasileiro na idade certa, para estar na escola na idade certa. Isso foi alcançado
até 1998. Foi um grande feito. Em seguida, já na primeira década deste século, virou Fundeb, um outro grande feito dessa feita do segundo governo Lula. Foi um grande feito, mas um gigante que subiu sobre os ombros de outro gigante, o Fundef, que o PT acha que ele faz a história e que não tem história atrás dele. Então acha que tem o Fundeb e nunca teve o Fundef. Essa arrogância do PT precisa ser, às vezes, criticada para ver se eles chegam no mundo real e não na ficção ideológica que de vez em quando eles criam, como se a história começasse com eles. Isso tem nome, chama-se onipotência, arrogância extremada, né? Então isso tem uma história, mas é inegável o mérito do segundo governo Lula nesse aspecto, o Fundeb. O Fundeb considerou o ensino da educação infantil e incluiu também o ensino médio. Agora é geral. E o mecanismo, tanto no Fundeb como no Fundeb, é um mecanismo equalizador de equidade. O governo federal entra com recursos para equalizar, colocando recursos naqueles estados que têm déficit de receita, onde falta dinheiro, então você equaliza para garantir um investimento básico mínimo nacional por aluno na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Eu defendo que no caso do governo federal, tão logo seja superada a crise, nós tenhamos uma elevação gradual, porém significativa ao longo de uma década, do aporte de recursos federais ao Fundeb e também no repasse direto do programa Dinheiro Direto na Escola, diretamente à Caixa Escolar e conta bancária de cada escola, que foi criado em 1995 pelo então ministro Paulo Renato de Souza, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, e que se mantém até hoje. Só que depende do desempenho da economia, para que, havendo desempenho da economia, crescimento da receita, você possa aportar um pouco mais de recurso. E uma outra coisa que eu defendo é, do orçamento total do MEC, que é fundamentalmente um orçamento para as universidades federais e o sistema Cefet e FET. Você tem muito mais recurso aportado na educação superior, com seu total de menos de 2 milhões de alunos federais, nas 50 e tantas universidades federais e no sistema IFET, Cefet, você tem algo em torno, perto de 2 milhões de alunos, enquanto que na educação básica você tem em torno de 45 milhões de alunos. Então, o que seria razoável é que, ao longo do tempo, gradualmente, os recursos alocados pelo MEC à educação básica e os recursos alocados pelo MEC às universidades federais sejam equivalentes, 50%, 50%. Hoje eu vou te dizer que 1/3 dos recursos vão para a educação básica e 2/3 para as universidades. 45 milhões de alunos aqui, 2 milhões de alunos aqui. Eu não defendo pagamento de mensalidade em universidade pública federal. Seria uma receita ilusória, ela não resolve o problema. Eu defendo outras reformas no caso da universidade, mas não é diminuir o aporte de recursos na universidade, é com o crescimento da economia praticar equidade, elevar proporcionalmente o aporte de recursos para a educação básica, ainda mais levando em conta que a próxima década tem que ser a década da realização, no chão de cada sala de aula e de cada escola, da Base Nacional Comum Curricular. E isso implica, entre outras coisas, no caso do ensino médio, também o ensino tecnológico e coisas dessa natureza, o que é caro. Tem alguma pergunta ou algum assunto que eu não abordei, que você gostaria de falar? Pelo contrário, suas perguntas foram muito oportunas, muito precisas e me ajudaram no desenvolvimento da reflexão, passando de um ponto para o outro, criando uma certa lógica coerente de sucessão de comentários. Bom, eu não sei se a gente vai utilizar a sua apresentação, mas se você quiser se apresentar e tal, que vai precisar. Bem, eu sou João Batista Mares Guia, sociólogo e antropólogo, porque na época que fiz o curso de Ciências Sociais, você formava em Sociologia e Antropologia. Hoje eu sou secretário de Obras e Serviços Urbanos aqui no município de Contagem, que é o terceiro em população em Minas Gerais, com 660 mil habitantes. Estou muito orgulhoso de ter essa oportunidade, que nós estamos fazendo urbanismo e redistribuição indireta da renda através de mudanças espaciais no território do município, alocando fortemente mais recursos de obras, em obras que não eram feitas, como microdrenagem, média drenagem, macrodrenagem,
urbanização completa de vilas e favelas, intervenção em córregos que antes não tinham saneamento para que tenham saneamento e venham a ser pequenos parques ciliares, e melhoria geral da qualidade habitacional e da qualidade da vizinhança, da convivência em bairros das periferias. Isso em toda a cidade já é um amplo reconhecimento através de um programa muito interessante chamado Obra na Rua, é rápida, é sua, que é decidida ouvindo a comunidade e trabalhando em cima das prioridades. Eu fui secretário municipal de educação aqui em Contagem de 89 a 92. Foram os meus anos de aprendizado na área da gestão escolar. Logo em seguida eu fui convidado e fui secretário do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente aqui. Portanto, eu aprendi urbanismo. Hoje, como secretário de obras, é como se eu voltasse no tempo para retomar o período do desenvolvimento urbano. Só que lá eu pensava com as equipes e planejava. Agora não. Agora a gente pensa, planeja e executa as obras também ao mesmo tempo. Eu fui, nesse meio tempo, secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, 95 a 98, do governo Eduardo Azeredo, quando Minas obteve o primeiro lugar nacional em qualidade do ensino e do aprendizado. Tenho muito orgulho de dizer isso. Terminamos esse período em 31 de dezembro de 98. De 99 até agora, exceto esse período que eu agora sou secretário aqui em Contagem, eu fui consultor em educação internacional e no país. Dei consultoria em alguns países, com o Banco Mundial, dei consultoria em vários estados brasileiros, em mais ou menos uma centena de municípios brasileiros. Agora parei com as consultorias para ser secretário de obras, trabalhando na dimensão ambiental, na dimensão econômica, na dimensão social, de equidade, geração de emprego e renda. Nesse sentido, estou muito satisfeito com essa experiência e tenho uma satisfação enorme de poder contribuir com esse movimento, acredito, que penso ser das grandes esperanças desse país. É um movimento que não é de elite, ou antes, ele forma uma elite de jovens republicanos, democráticos, que do liberalismo transitaram a uma consciência democrática libertária, típica do liberalismo, acreditam na economia de mercado, mas acreditam nos fundamentos da social-democracia, na igualdade de oportunidades, na inclusão, e, portanto, teremos desenvolvimento quando tivermos crescimento com sustentabilidade ambiental, sem pobreza, sem miséria, com emprego e renda. Isso é que é o fundamental. E esse movimento, que é um movimento que inclui pessoas de diversas classes sociais, juventude, mas pessoas muito conscientes, com muita lucidez, que querem ter um protagonismo cidadão, querem contribuir para o desenvolvimento do país. Daí o movimento Acredito. Ele é suprapartidário, as pessoas do Acredito podem optar por diferentes partidos, mas eles têm uma agenda, eles têm um conjunto de ideias que eles lutam por elas onde eles estiverem. Então é um prazer contribuir. Eu que tenho 71 anos de idade, como jovens, como o Ramon, o movimento deles é um movimento jovem, são pessoas de 20 e poucos anos a 30 e poucos anos, e é um movimento nacional, e acho que essa entrevista é mais uma das contribuições que estamos tendo a oportunidade de proporcionar. Muito obrigado pela oportunidade.